Ultimamente no Brasil, ah, tem acontecido vários casos de perseguição contra famílias educadoras. Recentemente, talvez o caso mais conhecido, que ganhou maior repercussão, tenha sido o da família de Jales, que foi condenado a 50 dias. Os pais foram condenados a 50 dias de detenção. E parece que o juiz acusou esses pais de discriminação, porque as filhas não ouvem funk, não ouvem sertanejo, não gostam de funk, sertanejo. Também ele sentiu falta de um ensino sobre sexualidade, gênero, outras religiões e etc. Há casos de famílias cujos filhos pequenos, que ainda amamentam, têm sido retirados dos seus pais, né? Então, talvez porque magistrados, pessoas, promotores, juízes, conselheiros tutelares tenham visto esses casos, eles mesmos estejam se animando e pesando mais a mão contra famílias educadoras em todos os casos que caem no colo deles, qualquer denúncia, etc. O meu ponto é que, e eu falo aos cristãos, aqueles que creem na Bíblia, aqueles que creem em Cristo, o meu ponto é que nós devemos aproveitar esse momento. É claro, falo aos cristãos, aqueles que conhecem o conceito de educação domiciliar, aqueles que sabem o que está por trás da educação domiciliar. Bom dia. Bom dia. Você tem uma voz bonita, amor. Obrigado. Parece locutor. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Locutor da palavra de Deus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Amém, viu? Deus abençoe a senhora. Amém. Então, bom, aqueles cristãos que sabem o que é educação domiciliar e o que está por trás da educação domiciliar, né? Não é uma reação, não é um movimento reacionário, mas nós estamos construindo algo. Nós estamos instruindo os nossos filhos na palavra de Deus, inculcando neles a lei de Deus. E é claro que nesse processo nós queremos evitar, nós queremos mantê-los longe de um mundo que odeia Cristo, de um mundo que está em guerra contra Deus, não é? Mas antes de tudo isso, nós queremos construir. Então, nós sabemos que o que fazemos não é ilegal, não é imoral. Aliás, a esse respeito, eu recomendo que vocês procurem pelo pastor Guilherme Regiani. Pastor Guilherme é pastor da Igreja Reformada Batista de São Bernardo do Campo. E ele fez um trabalho, uma monografia a esse respeito, não é? Sobre a legalidade da educação domiciliar no Brasil. E recentemente ele fez um vídeo muito bom a respeito também. Os nossos filhos pertencem a Deus. Os nossos filhos são de Deus e estão sob os nossos cuidados enquanto vivermos, ou enquanto eles permanecem sob a nossa tutela, não é? Enquanto estão nos seus anos de formação. Então, o Senhor confiou a nós, os seus pais,
a responsabilidade por eles. Então cabe à família decidir o tipo de educação que os seus filhos terão. É claro que abandono intelectual existe, né? É claro que abuso existe, violência doméstica, esses e outros problemas acontecem, são verdadeiros, mas não é o caso de famílias cristãs, não é? Aquelas meninas da família de Jales leem, se eu não me engano, 35, 40, não lembro do número exato, 40, 50 livros por ano cada uma, aprendem latim. Dentre todas as famílias do Brasil, talvez essa seja uma das últimas em que a gente diga que há abandono intelectual ou qualquer coisa do tipo, né? Pelo contrário, a nossa experiência é que as crianças verdadeiramente abandonadas intelectualmente são aquelas que passam horas na escola, depois do período escolar, do período de estudos, vão para qualquer outros lugares, não é? Casa de amigos, ficam nas ruas, mas voltam para casa e os pais não têm o mínimo interesse em saber o que eles aprenderam hoje, o que eles estão fazendo. Bom dia. Bom dia. Eu creio que sim. Eu pelo menos bebo. Essa daí é de rua. É água boa. Bom dia. Então, essas crianças são as verdadeiramente abandonadas, né? Abandonadas intelectualmente, emocionalmente. Essas crianças passam por traumas na escola, não é? A nossa educação brasileira é uma das piores do mundo. Então, as crianças podem estar na sexta, sétima, oitava série, ensino médio, e ainda serem analfabetas funcionais. Será que esses pais não abandonaram intelectualmente os seus filhos? Quer dizer, porque os meus filhos vão à escola, isso é a garantia de que eles estão progredindo, eles estão aprendendo a ler, a escrever. Mas eu quero ir direto para o objetivo desse vídeo. O objetivo é falar aos pais cristãos para que aproveitem a crise. Aproveitem a crise. Deus é um Deus de crise. O Senhor causa crises na história da humanidade e a igreja passa por essas crises. E o Senhor deseja que ela cresça e amadureça. Então, nos últimos anos tem havido um interesse, acho que é justo dizer nos últimos 10 anos, se não mais, tem havido um interesse, tem crescido o interesse pela educação domiciliar no Brasil. Muito bem, os inimigos de Cristo estão apontando as suas armas para nós. Nós devemos nos preparar melhor para a batalha. Ou seja, essa crise deve nos fazer sermos ainda mais propositivos, ainda mais intencionais. Não é? Vamos pensar, por exemplo, na crise cristológica que houve, ou nas crises cristológicas que aconteceram no início da história da igreja. Deus usou essas crises para que a sua igreja formulasse melhor a doutrina da pessoa de Cristo, né? A respeito da sua natureza divina, sua natureza humana, a união hipostática. Todas essas coisas aconteceram também porque
o Senhor permitiu que a igreja passasse por isso. Então eu creio que, e outras crises na história, mas eu creio que hoje no Brasil, então, o Senhor quer que nós nos fortaleçamos, né? O Senhor quer que mais escolas cristãs sejam construídas, mais cooperativas de ensino, grupos de estudo dentro de igrejas locais, grupos de estudo interdenominacionais. Quem sabe, entre os nossos filhos, o Senhor não levante vocações para o direito, não haja advogados especializados em liberdade religiosa, liberdade de educação, mais editoras sejam abertas, fundadas, mais livros sejam produzidos, sejam escritos, traduzidos para o português. Enfim, que nós nos fortaleçamos nessa crise. Então, que os advogados cristãos se atentem mais para essa perseguição que acontece contra famílias cristãs. Quem sabe também mais cooperativas para dar assistência a famílias que não podem se defender, não têm condições financeiras de se defender juridicamente, né? Mais simpósios, mais encontros, mais congressos. Então, Deus é um Deus de crise. E Ele ama a crise, Ele usa a crise para nos fazer amadurecer. Então vamos aproveitar essa crise e fortalecer as nossas mãos, fortalecer os nossos joelhos trôpegos, mas que têm sido usados na obra de Deus, não é? Mesmo com as nossas fraquezas e pecados, nós temos educados nossos filhos, incentivado ainda outros pais a fazer o mesmo. Que sejamos ainda mais organizados, intencionais e propositivos mesmo nesse propósito. Lutando nem tanto pela nossa geração, talvez, que o Senhor assim nos abençoe, mas pela geração dos nossos filhos e dos nossos netos, né? E eles tenham mais liberdade, ou melhor dizendo, eu gosto de dizer que a liberdade que Deus nos deu seja reconhecida pelos magistrados, né? Nós não queremos liberdade deles, mas a liberdade que Deus nos deu reconhecida. E assim o reino de Cristo avance. Que Deus abençoe, então, as famílias educadoras e a sua igreja no Brasil e no mundo. Amém.